Olá pessoal, meu nome é Vitória Felice, fundadora do Esporte 360. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Esporte 360. Já de início, eu gostaria de agradecer o convite do Kaká, aqui da Atibaia TV, para dar o pontapé inicial nesse projeto. Hoje vamos conversar sobre como o esporte vai muito além das quadras e campos e como ele se conecta com as áreas como saúde, educação, marketing e comunidade. E para esse bate-papo especial, recebemos aqui Marcos Vieira Ribeiro, professor e também atua na liderança estratégica da área do marketing do Albert Sabin. O Sabin, que é uma instituição patrocinadora do time profissional de vôlei masculino do Climed Atibaia, e que, por último e não mais importante, Marcos é um grande amante do esporte, em especial do voleibol. Ele que hoje enriquecerá o nosso bate-papo, trazendo temas importantes como o gestor e principais pilares que fomentam o esporte através do marketing. Marcos, seja muito bem-vindo. Vitória, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui nos estúdios, né, e ser convidado, né, para esse primeiro bate-papo que com certeza vai ajudar muito, né, nossa comunidade e os grandes esportistas que nós temos aqui na região. E para trazer mais profundidade ao tema, nosso segundo convidado de hoje é Herbert Tadeu, o mais conhecido como Betão, o atleta mais ovacionado dos Jogos em Atibaia quando pisa em quadra. Betão é atleta profissional de vôlei do Climed Atibaia e fisioterapeuta de formação. Beto tem o seu grande reconhecimento aqui na cidade por seu trabalho, dedicação e comprometimento com o esporte, não só com seus colegas de equipe e comissão técnica, mas também com o que vem fazendo com os atletas amadores espalhados pela cidade e região, levando o vôlei como veículo de transformação social. Betão, seja muito bem-vindo a esta mesa. Muito prazer, Vitória. Tô nervoso. E agora? Agora vai, só vai. Não tem problema, depois vai cortar isso, né? Segue. Ai, meu Deus. Tá bom. É um prazer enorme estar aqui, participar desse bate-papo que tá sendo um dos primeiros, né? Tô muito feliz com o convite do Kaká, com o seu convite. Um prazer estar aqui com o Marcos e vamos junto aí. Então tá bom. Bom, vamos para a série de perguntas, para a gente esquentar um pouquinho esse bate-papo. Primeiro eu queria começar, eu acho que o mais importante aqui é quem é o Marcos, quem é o Beto. Eu digo que o Beto enquadra e o Marcos dentro do hospital, mas acho que antes disso também, acho que na pessoa física, né? Qual que é a identidade, como que é isso, assim, para os outros que olham para você e falam, esse é o Betão, esse é o Marcos. Bem, o Marcos hoje, né, um profissional aí de 30 anos de idade, jornalista de formação, que escolheu o jornalismo por causa do esporte, né? Eu, ainda no ensino médio, com 17 anos, eu trabalhava como assessor de imprensa do Flamengo de Guarulhos, que é um time profissional de futebol, né, antes de entrar na faculdade. E foi o que me fez escolher, né, o rumo da comunicação, o rumo do marketing. Depois que eu entrei na faculdade, fui trabalhar na Gazeta, fiquei 2 anos, pude participar de uma cobertura de Copa do Mundo. Trabalhei também no jornal Lance, né, sempre ligado ao esporte. E em determinado momento da minha vida, eu escolhi, né, ir para a gestão estratégica de marketing, né? Fui fazer minha pós-graduação, minhas especializações, né? Até chegar no ramo hospitalar, no HUS, em Bragança Paulista 2019. E no Sabin estou desde janeiro, mas sempre com o esporte, né, como hobby, como principal paixão. E o vôlei em si entrou na minha vida por causa da minha mãe. Aliás, um grande beijo, dona Alice, que está nos assistindo. Vai comigo em todos os jogos aí do Atibaia. Nós somos de Guarulhos, né? E Guarulhos tem o time de vôlei, né? Que era o Veda City, agora o vôlei Guarulhos bateu o bet. E aí ela sempre queria que eu a levasse num jogo de vôlei e combinou ter um Guarulhos e Atibaia, né? E aí foi minha primeira experiência e eu desde então me tornei um amante do vôlei, assim, acompanhei todos os jogos, mas devo à minha mãe esse pontapé inicial. Marcos, depois a gente entra nessa ponte, eu queria te fazer uma pergunta, só para o Beto, né, também contar um pouquinho da sua história, onde que entra o Beto, pessoa física, conta um pouquinho pra gente, Beto. O Betão, essa pessoa alegre, feliz, desinibida, apesar do nervosismo, eu sou bem pra frente. Comecei a jogar vôlei em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Comecei jogando lá em 2011,
se eu não me engano, no Clube Olímpico. Morei lá, fiquei lá até meu 3º ano de clube. No 4º ano recebi uma proposta para ir para o Paraná, jogar no time de Castro. Joguei 1 ano no Paraná. Depois decidi parar de jogar, voltar para casa. Aí vim para São Paulo fazer teste, fiz teste em Campinas e São José na época, não passei. E um dos técnicos de Atibaia estava lá, avaliando o pessoal que não passava. E aí eles me chamaram, eu enrolei, falei que não queria, que eu queria ficar em casa, eu sou um cara muito família. E acabou que eu decidi vir fazer um teste aqui, fiquei 1 semana, 2 semanas e cá estou há 12 anos. E através do esporte também, do voleibol, que eu me formei, consegui minha graduação, sou formado há 2 anos na fisioterapia. E é isso, esse é o Betão. E Beto, já era alguém da comissão daqui ou era uma outra turma? Quando eu cheguei, não, Quando era... te convidaram para vir para cá? Tinha um técnico que fazia parte do juvenil, o Nista, não sei se você conhece. Não, acho que não, ele fazia não parte já tinha um adulto, mas também tinha o juvenil na época. E aí o Nista que foi lá, me viu alguma coisa de interessante em mim e me chamou para cá para fazer um teste. Aí fiquei 1 semana, 2 semanas. Tô aí. Legal, legal. Marcos, eu acho que para a gente começar a esquentar um pouco mais, né, a respeito do marketing esportivo, eu acho que é bacana a gente explorar a ideia de aonde que o marketing é uma virada de chave para você no esporte. Né? Onde que as pessoas encontram uma oportunidade ou então aonde o marketing ele contribui efetivamente para o esporte. Eu acho que saindo um pouco do que é a mídia, né, essa coisa midiática que a gente está acostumado, mas aonde que talvez você acha que sai um pouco desse cenário? Trazendo um pouco, né, o histórico da Climed, desde 2005, né, o convênio Climed está com a Atibaia Vôlei, né? E você vê, é uma parceria, né, de anos, duradoura, sólida, que não visa apenas, por exemplo, a transmissão do Sport TV, a matéria que vai sair nas grandes mídias nacionais, mas principalmente o aspecto cidadão e de formação. Né? A gente vê uma criança, uma pessoa ali de 15 anos, 16 anos, com uniforme, né, Climed, e nutrindo o sonho, né, que o Betão teve um dia e hoje ele conseguiu realizar, né, com maestria aí nas quadras. Então acho que esse é o maior presente, né? Então essa família, essa pessoa que está vestindo ali, além do distintivo, do emblema da associação, vai ter a marca dos patrocinadores e ele vai criar um carinho, um laço para o resto da vida. Né? É isso que a gente sempre tenta mostrar, né? Muito mais do que um apoio. Tem uma questão forte de sentimento, de apelo emocional e principalmente você está contribuindo com uma sociedade saudável, porque não tem como a gente imaginar, né, uma sociedade eticamente saudável sem o esporte. Ainda mais pensando, né, na estrutura que é a instituição Climed, né, e do hospital, a gente está vendendo saúde, eu acho que a gente não poderia pensar um pouco diferente disso. Beto, aonde que Beto como fisioterapeuta influencia no Beto atleta? Na verdade, os dois caminham bem juntos, né? Porque eu tive uma facilidade assim que eu comecei não facilidade, mas eu já tinha um pouco de conhecimento quando eu comecei a jogar, por questões básicas dentro de quadra que a gente passava. Eu tinha fisioterapia também no clube lá em Belo Horizonte. E aí, com isso tudo, quando eu fui para a faculdade, eu tive um pouco de facilidade de entender certos movimentos, tipo extensão, flexão, essas coisas simples, que é pra gente que já é atleta, que já vive isso. Às vezes uma pessoa que ingressou na faculdade recentemente não entende muito o que é extensão, flexão. Eu tive essa facilidade, um caminha muito com o outro. Um anda muito junto. Que engraçado que a gente atleta, né, a gente enxerga muito algumas coisas muito diferentes do que a galera do natural, né? Exatamente. Pra gente é tudo muito natural. É isso que você acabou de falar, que eu acabei de falar também. É tudo muito natural. Extensão no braço, flexão no braço. E às vezes a galera que não viveu isso, que não vive isso sempre, tem maior dificuldade. Com várias outras questões. Eu dei esse exemplo da flexão e extensão, que é coisa simples, que todo mundo consegue entender bem. Agora, o pessoal que não está nisso, que nunca viveu isso, às vezes tem mais dificuldade de entender, enfim, mas continua, vamos seguir frente. Mas você acha que, de alguma forma, quando a gente fala de você formado, né, você de formação, né, como fisioterapeuta, você acha que isso teve algum efeito diferente como atleta? Você acha que você mudou um pouco um comportamento, uma maneira de você interagir com os seus colegas de equipe, com a comissão? Como que você acha que a formação da fisioterapia
que vai além do que você entende, né, do que é físico, mas eventualmente, né, emocional, ou lidar, se amadureceu todo o seu processo como atleta e se isso tem algum lugar de fala para você também. Com certeza. Com certeza, Vitória. Assim, a faculdade de fisioterapia são 5 anos, né? E aí, no meio disso, tem a psicologia, tem a ética, tem várias coisas, vários contextos que você estuda na faculdade. Quando você tira isso da faculdade e leva para dentro de quadra, de entender o atleta, como você acabou de falar, como um todo, não como um atleta, como uma máquina ali, mas você entende que existe um psicológico por trás, existem várias questões. Uma dor ali, outra dor aqui, a dor mental, que às vezes é pior que a dor física. E aí eu comecei a ver com outros olhos algumas questões específicas, assim, comecei a entender que uma coisa realmente caminha junto com a outra, né? Sim, total, né? Bom, quais os maiores desafios que o marketing esportivo você acha que hoje o hospital enfrenta e que talvez seja um ponto de atenção, né? Que talvez esteja, né, desenhado lá em algum momento de alguma reunião importante, que vocês falam, pô, a gente precisa olhar para esse lado, eu acho que a gente precisa se preocupar mais com isso. O que você acha que está dentro disso? Vou fazer uma análise mais geral assim, Vitória, pensando no contexto, né, gestor de grandes empresas. Hoje em dia, né, pelo cenário econômico totalmente desfavorável e inseguro, é cada vez mais complicado você conseguir uma verba direta, né, a pessoa pagar ali 35 mil, 50 mil. Por isso que a lei de incentivo ao esporte ela é tão importante. Por quê? Você com um projeto inscrito, é um valor 4%, 7%, né, do fisco que vai diretamente a esse projeto, não mexe no bolso do empresário, né? Por isso que o Brasil ele é pioneiro e essa lei é fantástica. Eu até arrisco dizer que sem essa lei, se essa lei acabar um dia o esporte, né, ele entra em colapso, né? Porque poucas são as empresas que além do valor do imposto, os empresários pagam muito imposto, tem aquele valor de caixa livre para oferecer, né? Então é um desafio, sim, né? Ter cada vez mais essa questão do patrocínio livre, né? Por outro lado, qual que é uma facilidade de hoje em dia? Muito diferente de quando eu comecei a estudar, hoje em dia a gente tem Instagram, a gente tem os insights, tem Google Ads, tem Insta Ads. Então você tem uma comunicação muito mais transparente com o seu patrocinador, para ele ver onde que a marca dele, né, o quanto que a marca dele está viralizando, né? Então não é só apenas ali, né, o ginásio, aquela atmosfera, o clima, você vai fazer um corte, né, de 30 segundos, de 40 segundos, que tem um potencial viral muito grande, né? Então amplia-se também o leque, né, na questão digital. Porém, no que diz respeito ao orçamento de empresa, vai ser cada vez mais difícil a questão da cota direta, né? Então, as grandes associações, e a AEA faz isso muito bem, né? Tem buscado, né, a lei de incentivo, nós somos patrocinadores via lei de incentivo, né? Mas também nessa nova gestão do SEIB, da Climed, né? Vamos sentar aí depois e ver como que nós poderemos também ajudar mais, né? Porque nossa grande missão, nosso grande objetivo é ver o time da cidade, que já é um orgulho regional, né? A gente voltar, né, no aspecto nacional. Já batemos na trave aí, né, Betão? 2 vezes, né, de estar na Superliga A. Hoje em dia está mais difícil, porque naquela época eram 2 divisões, hoje já tem a Superliga C, né? Mas a gente, nessa nova gestão, quer entender e quer procurar novas vias, né, para ajudar ainda mais a equipe. Mas você acha que saindo um pouco da parte orçamentária, né, do patrocínio, você acha que existem outros tipos de ativações dentro do marketing para que dentro da cidade, né, o Climed consiga aparecer mais de alguma outra maneira que não financeira, né? Aí a gente pode falar essas exposições, eventualmente em cortes de algum lance bacana que teve, né? Acredito que existem alguns outros caminhos que podem acontecer e que o patrocínio ele tá ali, né? Ele coloca a marca dele, né, a cara, e eu acho que a Atibaia até contribui um pouco para isso, porque a gente está falando, né, de um público muito restrito, são sempre as mesmas pessoas, o mesmo público, a gente conversa sempre com os mesmos, e os apaixonados pelo vôlei são sempre os mesmos, vai lá com o colchonete, leva pro ginásio. Então, acho que você acha que vocês
cumprem isso assim nesse sentido, né? Onde o marketing pode aparecer, quais são as estratégias do marketing, não só do financeiro, mas o que vocês acham que dá para melhorar ou que não já está no script, eu acho que atende bem o que a gente pode fazer. Vou dar alguns exemplos para vocês, né? O Betão, inclusive, participou, né, do Domingo Livre, teve vários momentos de ativação com a comunidade no Jardim Imperial, outros bairros aqui, né, do nosso município. E acredito que o segredo, né, Vitória, é a gente trazer cada vez mais nessa interação com o público, né? O Elefantão por si só ele já tem esse diferencial, porque eu que já frequentei vários ginásios de vôlei, é um local de fácil interação com o atleta. Acaba o jogo, você consegue fazer uma foto, né? Você consegue conversar, né? Então é um diferencial da nossa cidade que, por exemplo, no SESI você não vai conseguir, né? Na Farmaconde Arena, muito difícil. Então a gente tem que aproveitar esses momentos também, né? E o Ferro, o Júlio, eles têm feito um trabalho também de aproximação com a comunidade muito bonito. E nós estamos aqui para ajudar a potencializar isso ainda mais, né? Trazer nesse time que é um patrimônio não apenas da cidade, mas da região, né? Apenas 8 times, menos de 10 clubes nesse estado de São Paulo inteiro, nessas centenas de municípios, estão na primeira divisão, né? Na divisão especial do Campeonato Paulista. Olha que privilégio que a gente tem de receber um São José, receber um Vôlei Renata, receber um SESI Bauru, né? Então, nós temos que aproveitar isso e com certeza, né, nós vamos se aproximar ainda mais, intensificar nossas ações para trazer o time cada vez mais próximo do público, né? A própria questão do ingresso, né? O ingresso é uma doação de leite para a comunidade em parceria com o Fundo Social, né? Então a Climed ela faz um trabalho exemplar e nós estamos aqui para ajudar a potencializar isso cada vez mais rumo à nossa elite nacional, né? Que é o grande objetivo. Eu acho que vale a gente falar também, né? Aproveitar o seu gancho do Campeonato Paulista, justamente para a gente relembrar e a gente, né, enfatizar isso, né, para a nossa comunidade, o quanto a gente é vitrine, né, para o esporte, né? A gente não estamos aqui todo mundo falando só sobre voleibol por uma via comum, mas eu acho que a gente pode lembrar dos outros esportes também que são carro-chefes aqui na cidade e aproveitar isso, né? Eu acho que talvez a gente precise explorar um pouco mais esse lado da cidade. A gente está muito próximo de São Paulo e a gente tem grandes oportunidades, né? Talvez acho que a gente pode galgar isso a longo prazo e trazer esse público cada vez mais perto, né, da gente. Eu tenho certeza que isso vai ser um trabalho incrível da Climed, né, junto com a IA, que vem aí de muito tempo, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Beto, quais os maiores desafios da vida de um atleta? Né? Se você pudesse colocar para a gente aqui os bastidores que ninguém vê, né? O pessoal vê atleta, principalmente as criancinhas que acompanham a gente, eles visam muito e vê tipo assim, aquela parte legal, gostosa, que realmente é legal, é gostoso mesmo ser atleta. Você aparecer, você tá dentro de quadra, ver a torcida gritar no seu nome, é incrível. Só que é o que você falou, os bastidores é bem complicado, porque o psicológico afeta muito. Tipo assim, eu diria que 90%, você é atleta também, você sabe. Eu diria que 90% o psicológico ali, se você não tá com o psicológico bom, se você tá com qualquer insegurançazinha, isso aí se torna uma coisa horrorosa. E aí, tipo assim, você treinar todos os dias, 3 períodos, 2 vezes de manhã, 1 vez à tarde, e contar com aquela pressão de técnico te cobrando. Por trás do técnico cobrando, tem os patrocínios por trás, que quer ver ali evolução, que quer que apareça. E aí, as criancinhas que vão assistir a gente, os pais que vão assistir a gente. Se você não tá com a cabeça muito boa, se você qualquer coisinha ali, você já sai do compasso, você já não consegue ser titular, você já não consegue treinar. É complicado, é muito difícil essa vida de ter que levantar cedo, malhar, treinar com bola, logo depois à tarde a gente treinar com bola novamente. E o que o meu técnico fala, a gente tem que defender o nosso escudo como se fosse nosso prato de comida mesmo, porque afinal de contas é nosso prato de comida, né? A gente está falando de vôlei profissional, a gente recebe para isso, né? E a bola ali com dia a dia, junto, é muita coisa na cabeça. Tem que ter cabeça, bastante. Eu lembro, acho que tô trocando um papo sobre isso, assim,
alguém me disse, né? A parte técnica você já tem, você já consolidou isso, né? Porque chega uma hora que o teu corpo ele não produz mais, né? Alguns movimentos porque é aquilo que o teu corpo ele já memorizou, né? Eu acho que o grande maior desafio é esse, né? O quanto você está preparado emocionalmente para lidar com isso e o emocional ele automaticamente ele já reproduz o nosso corpo. Exato. Aí automaticamente um toque ele já não fica mais perfeito. Exato. Uma movimentação ela já fica diferente. Exato. E eu acho que isso é o que o esporte também ele tem essa moeda de troca que talvez não seja tão legal, porque é automático. Porque quando você está num computador, né, trabalhando numa empresa, o teu corpo ele não te deixa tão exposto a isso, Exato. né? Ninguém consegue perceber tanto se você está bem ou mal, né? Talvez não seja numa produção de um resultado, né, para a empresa. Mas eu acho que dentro de quadro ele é automático. Sem sombra de dúvidas, eu costumo brincar bastante. Tem um amigo meu que ele me zoou muito a respeito disso, que fala, você treina só 3 vezes por dia e depois você dorme a tarde toda, que não sei o que. Eu falei, mas é muito diferente. O que você passa dentro da empresa foi o que você acabou de falar, dentro da empresa ali, que você consegue dar uma enrolada e tal. Vamos supor, um domingo, que às vezes todo mundo jovem que joga, né? Às vezes quer sair para um pagodinho, alguma coisa. Se você extrapolar certo horário, fazer alguma coisa de errado, na segunda-feira você não vai conseguir treinar. Não adianta que você não vai conseguir. Uma empresa é diferente. Chega na empresa, dá uma enrolada ali, digita, dá uma cochilada. Como é que eu vou cochilar dentro de quadra? Como que eu faço para dar um saque passe de manhã? Como é que eu vou sacar? Como é que eu vou dar uma manchete de manhã? Sei lá, que seja de ressaca ou cansado, não dormir bem à noite, como que faz? Não, o físico é o seu trabalho, né? Exato, é 100% seu trabalho. 100% do meu trabalho, depende do meu corpo, 100%. E você acha que os atletas hoje, eles respeitam isso, assim? Vamos falar do Brasil, né? Que a gente sabe que a realidade de fora é muito diferente e pensam muito diferente de nós, né? Até por conta da cultura. Mas, assim, do que eu vivi, do que eu tive de contato com tantos atletas profissionais, né? Eu percebo que existe um certo descuido em relação a isso, né? Porque eles não entendem a reprodução que você tem dentro de quadra e o rendimento, né? Inclusive, eu estava em conversa recente com a Cerola. Ele estava falando, nossa, Vitória, eu tô aqui no Vôlei Renata e o nosso técnico não deixa cair assim. É um segundo, né? Que você... Um descuido, um deslize. Que você tem no treino, um olhar diferente que você tá um pouco mais assim, ele já te busca, ele já te traz e tá todo mundo no mesmo ritmo de treino. E isso é muito difícil também, porque você tem que estar com o teu... Né, a tua mente tem que estar junto com... O cognitivo tem que estar ali total. Trabalhando. Então, depende muito, né? Eu acho que não são todos os atletas assim que respeitam, que entendem esse limite. Eu digo limite. Eu sou um cara festeiro, baladeiro, eu gosto de sair, eu gosto de curtir. Porém, eu sei do meu limite, eu sei na segunda-feira o que eu tenho que fazer de manhã cedo. Então, às vezes, tipo assim, vai todo mundo jovem, né? A gente não vai... Sem demagogia, todo mundo jovem, todo mundo gosta de sair, curtir, mas às vezes depende de cada clube lida de um jeito. Aqui em Atibaia, sábado e domingo sempre foi folga. A não ser que tenha algum jogo no domingo, algum jogo sábado, a gente costuma treinar final de semana, mas sábado e domingo sempre foi folga. E aí, vamos supor, a gente costuma falar de quebrar, né? Que dá uma quebra. Vamos sair, vamos no pagodinho, vamos dar uma curtida, vamos. Vamos no sábado, que aí no domingo a gente consegue recuperar, descansar o corpo, a gente não vira noite, enfim... E aí na segunda-feira a gente está ali pronto com cognitivo bom, com corpo bom, descansado. O sono é fundamental. O sono, a qualidade do sono à noite, para no outro dia você treinar bem, tá com a cabeça livre, é impressionante como que faz diferença. Eu sou muito noturno e às vezes eu não consigo dormir cedo. Isso afeta totalmente no outro dia de treino. Eu sinto completamente, isso que você falou, às vezes a cabeça dá aquela voada, exatamente o que o Cerola falou, e é verdade mesmo. Às vezes aquele tempinho que você perde aqui, que o técnico te chama de novo, às vezes uma noite bem dormida de sono, isso aí não vai acontecer dentro de quadra, entendeu? Então, acho que, não sei, a maioria dos atletas, não falaria a maioria, mas uma parte boa, acho que não respeita muito esse limite, né? Que é difícil, né? Que é difícil também você entender seus limites, né? Às vezes você tá ali muito feliz numa festa e você quer continuar. E são muito jovens também, jovens, né? a questão da idade, entendeu? Começa cedo também, né? Na vida de atleta. Começa cedo. Eu comecei com 13 anos. Com 16 para 17 anos eu tava saindo de casa já. Tava conhecendo o mundo, já morava fora. Fui morar fora, eu era de menor ainda.
E fora que o trabalho da comissão tem que ser assim, né? Com maestria. Sim, pra poder com maestria, para isso. poder conduzir isso e ficar ali em cima. O meu técnico, o Júlio Paulinetti, costuma dizer: não me importa o que vocês fazem de 6 da tarde às 6 da manhã do outro dia. Eu quero vocês na academia, tal horário, treinando com bola, e eu vou cobrar. Se eu ver que tem alguém de corpo mole, de algum jeitinho assim, eu vou cobrar e eu quero resultado, porque eu também sou cobrado, eu quero que a gente fique bem. Isso é bom não só para nós de Atibaia, para nós da associação, mas para os próprios atletas, eles mesmos que vão aparecer, vão conseguir clubes melhores, vão para fora, enfim, isso é muito importante. É que a gente estava falando, né, comentei agora com o Marcos, sobre a gente ser cartão de visita, né? Exato. O Paulista, ele te dá muito isso muita aqui. visibilidade, o Paulista dá muita visibilidade. Às vezes o pessoal pode achar que não. Não tô aparecendo tanto assim, mas qualquer coisa que você faz ali, um jogo muito bom vai ser muito excelente, mas se você jogar muito mal também, às vezes vai te jogar muito lá para baixo, entendeu? É dobrado, o né? peso é dobrado. A visibilidade do Paulista é enorme, é enorme. Todo mundo tem uma base ali pelo Paulista. Legal. Marcos, conta pra gente o sucesso do Sabin Run e o que você acha que foi a cerejinha do bolo para isso acontecer que foi um sucesso? Olha, Sabin Run, né, desse ano foi uma edição muito especial porque nós trouxemos aí grandes novidades, né? Fala-se Sabin Run, mas é um grande festival de esportes, né? Tem corrida, tem caminhada, tem o Trail Run, que é a corrida nesse grande cartão postal aqui da nossa região, que é a Pedra Grande, né? Um diferencial turístico que a gente explora. Trouxemos o Canicross, que é a corrida com cachorros, o Hike and Fly, que é a corrida com voo livre, né? Foi sucesso de público, sucesso de arrecadação, e o ano que vem é a nossa edição de 5 anos, nossa edição de aniversário, né? E até, né, primeira vez que nós estamos expondo aqui, deixei para falar no seu programa as novidades aí da Sabin Run 2026. Vamos trazer futevôlei, né, uma grandíssima novidade. Eu gosto, hein? Imersão na natureza, porque a caminhada, né, esse ano foi só na rua. Só que algumas pessoas falam, poxa, seria bacana uma prova mais leve na montanha, né, que não fosse corrida. Então a gente está trazendo uma imersão para a montanha, né, para quem quer aí apreciar as belas trilhas que nós temos, né. Enfim, então Sabin Run de 5 anos de aniversário vai ser ainda maior, ainda melhor, e com certeza vai fomentar o nosso potencial turístico, o nosso potencial esportivo. Esse ano, inclusive, foi a primeira meia maratona da história de Atibaia. Sim, Atibaia nunca tinha organizado um evento desse porte, né? E ver a mobilização do público, né? E, novamente, nossa marca, né, voltada a trazer saúde, trazer acolhimento, trazer bem-estar. Então, inclusive, na sexta-feira foi o dia da nossa estreia contra o Suzano, né, no Campeonato Paulista, e foi o mesmo dia da entrega dos kits. Então a gente fez uma logística especial. O pessoal que fosse entregar o kit, a gente estava avisando, saindo daqui, vai lá no Elefantão, que vai ter o jogo às 7h30 começando. Então a gente também conseguiu trazer para nossa estreia aí muitas pessoas, né, que foram retirar o kit da Sabin Run lá no Vila de Praia. E, né, trazer turistas, trazer prosperidade, né, e saúde, principalmente, é o nosso maior desejo. Você acha que teve alguma estratégia específica para essa Sabin Run desse ano? Vocês acham que teve algum momento chave aí que fez, né, ter um gostinho diferente? Esse foi o primeiro ano onde nós começamos a explorar mais o aspecto digital, né? Então a gente fez um trabalho, né, muito segmentado, não apenas na nossa região, mas, por exemplo, o sul de Minas. Né? Pouca gente sabe, mas a gente tem muitas vidas, por exemplo, em Monte Sião, que é Minas Gerais, em Águas de Lindóia, né, que vem até o Sabin para ser a referência. Fizemos também Vale do Paraíba, São Paulo capital, região de Várzea Paulista, Campo Limpo. Então, nossa mensagem chegou até essas pessoas, tanto que, né, a gente não colocou mais gente no evento por uma questão de acolhimento, né, porque acima de tudo, a pessoa tem que ter um local confortável para ir ao banheiro, para sentar, né? É aí que tem a grande divisão do lucro, né, e do aconchego. Se a gente colocar 5.000 pessoas na Sabin Run, ok, o lucro vai ser excelente, mas será que essas pessoas vão voltar no ano que vem? Não vão voltar, vão falar, poxa, faltou isso, faltou água. Então a gente lucra menos. Aliás, eu digo até que a Sabin Run ela não é uma ação de marketing, porque toda ação de marketing visa o lucro. Ela é uma ação de branding, porque é a nossa marca. A gente quer ver o Sabin, quer ver o Climed em alta.
Então, o lucro, né, pouco nos interessa nesse sentido, porque a gente quer festejar, quer trazer saúde, quer trazer, né, essa paz que a pessoa sente, nessa satisfação do atleta, né, Betão? Depois de cruzar a linha de chegada, nesse sorriso, as fotos. Então, é nesse sentido que a gente enxergou a Sabine One, né? O lucro não nos interessou, mas a alegria, as fotos, a nossa presença digital, foram mais de 800 mil visualizações na nossa página, né? Ano que vem certamente a gente bate aí na casa do 1 milhão e tudo orgânico, isso sem tráfego pago. Então certamente a gente já conseguiu a receita do sucesso e ano que vem a gente vai potencializar. Aproveitar, né, o que você estava falando agora, no sentido de vocês ampliarem as regiões, né, e tentar atingir esse outro público que não só aqui. Vocês chegaram num denominador do quanto vocês conseguiram de atingir mesmo, de fato, né, esse público externo, ele foi satisfatório para vocês? E tiveram inscrições de pessoas de fora mesmo, bastante do que você, ou mais esperado, né, do esperado? Plenamente satisfatório. Inclusive, eu lembro de uma entrevista que eu fiz, uma das ganhadoras do nosso torneio de beach tênis é de Camanducaia, sul de Minas, né? Então a gente furou a bolha, né? E trouxe aqui para nossa região pessoas interessadas em esporte, pessoas interessadas, né, em celebrar. Atibaia, ele tem um potencial turístico enorme, né? Por vezes, né, as pessoas vão para outros países, vão para outras regiões, mas aqui no quintal de casa, né, Betão, tem coisas tão fantásticas, verdade, né? Basta a gente abrir a nossa janela, pegar o carro, a gente vê o quanto que a gente é abençoado por estar em Atibaia. Então a gente trouxe também essa sensação de pertencimento, essa sensação de orgulho, né, de estar aqui nessa comunidade. E já fica o convite para vocês dois estarem conosco lá na nossa edição de aniversário. Eu tentei e estava esgotado, não consegui fazer. Eu queria fazer o do trail, mas eu não consegui, eu estava esgotado já. Falei, pô, vai ficar para a próxima agora. O seu do Betão já está garantido aí para ano que vem, viu? Maravilha. Bom, agora a gente vai começar com um quiz. Mas na verdade, umas perguntas, eu acho que mais para a gente... acho que fica um ponto aqui para a gente explorar mais, para a gente mostrar para as pessoas, né, o quanto é importante a gente falar do esporte, o quanto é importante a gente dizer que o marketing e a fisioterapia também faz parte do esporte e a possibilidade que você tem de trabalhar com esporte não só como atleta, né? Eu acho que hoje, Beto, você pode falar melhor que isso, né? O quanto a sua vida de atleta ele também não depende só disso, né? Você conseguiu trabalhar de outras maneiras, exato, como fisioterapeuta e outras coisas que você também faz com isso, né? Porque o esporte 360, ele é isso. A gente quer dizer o seguinte, você pode trabalhar com o esporte, ele te dá muitas possibilidades de caminho para isso. Abre um leque gigante. Abre um leque, só que às vezes é um detalhe, eu gosto de esporte, mas eu acho que só sendo atleta, né, eu conseguiria trabalhar com esporte. Mas não, a gente tem tantas áreas, o marketing esportivo, o jornalismo esportivo, o Kaká está aqui para falar disso. E tem muitas crianças que sonham com o esporte, mas talvez eles não estão sendo guiados da melhor maneira, né? Então, acho que a gente está aqui para abrir essa porta, para a gente falar que o esporte ele tem voz, né? Ele tem futuro, ele é também para todo mundo, né? E da maneira como ele quiser encontrar esse caminho. Então, acho que para a gente ir fechando, né, o nosso primeiro podcast aqui, ô Marcos, qual que é o segredo para a gente transformar um jogo em um espetáculo de mídia, assim? Pertencimento com a comunidade, aqueles moradores, né, o bairro, todo mundo que passa ao redor do ginásio, né, tem que saber, olha, o time da minha cidade, é a minha cidade que está sendo aí para todo o Brasil, os atletas que treinam aqui, é muito além de um time, de uma associação, é uma cidade, um círculo. A partir do momento que você fomenta isso com ações, né, do Domingo Livre, que o Betão participou, estando ali batendo uma bola com as crianças e principalmente trabalhando a juventude, isso aí é o primordial. Vou aproveitar teu gancho para dizer, né? Inclusive, recentemente eu vi uma postagem, né, era do canal da ESPN, mas era uma atleta falando, se eu não me engano. Ela dizia que antes da gente falar das modalidades, né, não só do vôlei, e enfim, de outras, a gente precisa falar da nossa nação esportiva, né? A gente precisa construir a nossa nação esportiva. Se a gente falar disso, a gente tem aqui do lado os Estados Unidos, eles são uma nação esportiva, né, bizarramente falando. E eu acho que isso falta para a gente precisa construir a nossa nação esportiva. Eu acho que isso, para completar o que eu estava falando do Esporte 360, é isso, a gente ser uma nação esportiva. A gente precisa criar a nossa identidade, eu acho que falta isso, né? Eu acho que é muito futebol,
Exato. A gente só se fala de futebol. Exato. E muito frustrado também, na minha opinião, né? Porque a gente está falando de milhões e aí o atleta ele não tem educação financeira, ele não consegue gerir o dinheiro dele. Exato. Emocionalmente falando, ele tem, né, vários relacionamentos por uma falta de, né, lá atrás, a gente não sabe a história dele. Então, acho que fica aqui também o nosso legado, né, de construir a nossa nação esportiva, começando pela gente mesmo, na nossa comunidade. Eu acho que a gente precisa começar aqui, né, em Atibaia. E eu vejo isso em você, o quanto você ama isso, o quanto o esporte te transforma de verdade e o quanto as pessoas te enxergam assim, né? Conversando com o Kaká, num dia, num café, a gente falou, caraca, o que é o Betão entrando numa quadra? Porque todo mundo fica maluco. E o mais engraçado, eu acho que eu vou dizer isso com o maior respeito, eu tenho certeza que você vai entender, né? Você pouco entra na quadra, né? Mas o respeito e o quanto você é importante para o time é, assim, absurdo, né? O quanto as pessoas te referenciam para tanta coisa e reverenciam também você. É muito legal. Eu falo porque quem também é atleta, né? Essa contribuição ela é muito importante para quem está começando, né? Aquele que começou, aquele que entrou agora, que chegou não sei da onde, para tentar uma oportunidade, você que está tanto tempo e te ver daquela maneira, eu falo e eu fico arrepiada de ver o quanto você movimenta isso. E isso é muito legal. Beto, para você, o que você acha que... qual foi o melhor conselho, né, que você recebeu? Como atleta, falando. Olha, como atleta, nosso técnico, minha mãe também dizia muito, tudo que você vai fazer, usa o coração. Coloca coração, coloca emoção, o resto flui. Você vai fazer, faz bem feito. Você está disponibilizando seu tempo para fazer aquilo ali, você está disponibilizando de várias outras coisas na sua vida para poder ir treinar de manhã ali na quadra, fazer um saque-passe, para poder jogar voleibol, para jogar futebol, para fazer qualquer tipo, para ser fisioterapeuta, para ser entrevistador, enfim, faça um coração. Coloca um coração naquilo ali que o resto acontece. É isso que eu tenho feito até hoje. E qual foi o pior conselho que você recebeu? Pior conselho. Deixa eu ver, pior conselho. Eu acho que eu nunca recebi pior conselho assim, não. Ou às vezes eu fico tão assim emocionado com essa questão do coração, que às vezes o pior conselho entra aqui de um lado e sai do outro, eu nem lembro do pior conselho. Legal. Por último, do quiz aqui para o Marcos, qual o erro, né, que as marcas cometem quando falam em patrocinar um time? Né? A gente está falando da modalidade do esporte, né? Eu acredito que o principal, né, seja olhar o produto sem estratégias de ativação, né? Eu acredito que a marca ela olha o jogo como um todo, muito além do resultado, né? Então, por exemplo, as pessoas, né, adentrando no estádio vão ter um local confortável para sentar, o estacionamento vai ser acessível, as pessoas sabem, né, o que o patrocinador oferece, né, qual que é o ramo de atuação. Então, a partir do momento, né, que você entende todo esse ecossistema do esporte, você vai lapidando, né, o seu investimento, né? E nós estamos aí em conversas para justamente, né, poder trabalhar melhor essa experiência do torcedor quando for a um jogo, né, do Climed, que ele fique mais confortável, que ele esse ano a gente já disponibilizou para a imprensa, né, um Media Kit, um release com o nome completo dos jogadores, o número, informações, né, foi um dos diferenciais para esse ano. Então, lapidar essa ativação como um todo, né? O que a gente pode fazer agora indo para o offline, né? Se o online está bacana, com a arte, com a história, o público está chegando, o que a gente pode fazer no off? Agora, é uma almofada personalizada para a pessoa ficar mais acomodada no elefantão? É uma pintura? É um acesso diferente? Então, nós vamos passar a olhar com carinho mais esses pontos, né? Para justamente, né, tornar o produto mais agradável, além do resultado. O resultado está com os atletas dentro da quadra. Agora, as ativações, tudo que vai além da técnica do saque está com o patrocinador para ajudar. Né? Então, né, seja também trazendo uma rede de apoio, trazer patrocinadores que nós, como hospital, conhecemos também para unir forças nesse sentido. Né? Então, é um olhar que a gente vai começar a trazer e que, com certeza, né, vai trazer bons frutos aí para o nosso produto.
Agora é um bate-bola, umas perguntas rápidas para a gente encerrar o podcast. O esporte precisa de... De investimento. Para você, Marcos, o esporte precisa de... Nosso grande atleta falou e eu assino embaixo, é investimento mesmo. Se você... se a sua mensagem tivesse que chegar para todo mundo, sem exceção, qual que é esse legado que as pessoas leriam em algum lugar e dizer, o Beto deixou esse legado? Foi o que eu acabei de falar aqui mesmo. Fazer tudo com o coração. Usar a alma mesmo, colocar a emoção naquilo que você vai fazer. Independente de ser esporte em si, claro, usar o esporte, como a gente falou aqui, para achar os caminhos para as outras coisas. Mas independente de se for o esporte, se for uma faculdade, se for qualquer tipo de outra coisa, usar o coração. Max, se fosse você, qual seria a mensagem que você gostaria de deixar? Bem, nunca desistir parece algo clichê, mas eu vou contextualizar um pouco, né? Porque eu comecei a trabalhar no Flamengo de Guarulhos, clube que eu tenho o maior carinho do mundo, né? Naquela época eu estava na Série A3, terceira divisão do Campeonato Paulista. Já cheguei a fazer release, não tinha jornalista para entregar. Eu ficava ali com a pasta na mão, não tinha gente para receber. Mas mesmo trabalhando na terceira divisão, consegui ganhar um troféu ACESP. Fiquei na frente dos assessores do Corinthians, do Palmeiras, né? Isso que impulsionou a minha carreira. Porque eu nunca desisti. Naquele dia eu falei, eu vou continuar imprimindo 10 escalações. Se não tiver nenhum jornalista para entregar, vai ficar comigo de recordação. E foi a primeira vez que um time que não era de elite foi premiado. Né? E foi um sonho estar ali do lado da Renata Fã, do Mauro Naves, do Caio Ribeiro, né? Tendo um time ali da Série A3. Então, realmente, fazendo tudo com o coração, como o Betão bem colocou, as coisas de alguma forma vão acontecer. Aqui, acho que agora a pergunta, eu tenho certeza que você vai saber responder também. Melhor atleta de vôlei para você? Melhor atleta de vôlei. Bom, sou muito fã do Bruninho, levantador. Sou fã dele. Último jogo que a gente jogou junto. O cara é fenomenal. O cara Esse último muito. No Renato, lá no Renato. Lá no Renato. Eu assisti. Foi um jogo que eu falei assim, caramba, por isso que o cara tá lá. Ele brinca, né? Ele brinca com a ele bola. Brinca com a bola. Não, ele brinca com a bola. É surreal o que ele faz. Inclusive, eu contei pra alguém, teve um lance que o Pedro fez uma jogada incrível. E aí o menino, ele consegue, o atleta, ele faz um ataque, ele pega e faz, tipo, assim pra ele. E eu falo, cara, isso pra mim eu acho que é melhor que qualquer coisa que você faça dentro de quadra. Não, quando você reconhece o trabalho do outro, tá começando. A humildade, né? A humildade ver, tipo assim, o cara fez uma jogada boa, bater parabéns. Tipo assim, reverenciar a humildade, baixar a cabeça. Realmente você fez uma coisa boa. Isso é muito importante, né? Pra você, Marcos, qual é o melhor atleta de vôlei? Bem, eu vou dar duas respostas, uma clubista, né? Eu, né, me integrei ao vôlei como torcedor do Vôlei Guarulhos, então o Franco, pra mim, é um cara, assim, ídolo, né? Ele resolveu o jogo, assim, de uma forma fantástica. Foi o maior pontuador de várias Superligas, inclusive chegou na seleção. Agora, atualmente, vendo jogos da seleção, gosto muito do Darlan. Aquela energia, aquela vitalidade do Darlan, ele fazendo o gesto do Naruto ali antes do saque, é fantástico, fantástico. A gente teve um contato maior com o Darlan. É engraçado como ele se comporta dentro de quadra. Ele parece que ele nunca tá nervoso, né? Ele tá tão assim, parece que tá no fundo da casa dele, brincando, assim. E essa é uma coisa que também que eu admiro muito em alguns atletas em específico, porque a pressão é tão grande, né? É isso que ele estava comentando aqui agora. Você conseguir controlar e fazer exatamente isso que ele faz. Tô no fundo de casa e vou fazer o que eu sempre fiz. É difícil. Brinca, né? Brinca. É difícil. É difícil. Não é fácil. A última pergunta é... Em que lugar que eu posso encontrar o seu trabalho? Olha, tem meu Insta profissional. Tá lá no Insta, fisioterapeuta, o Herbert Tadeu da Silva. E tem meu Insta também, pessoal, o Herbert Tadeu Betão. Só colocar lá no Insta, vocês vão me achar lá. Marcos, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho? Bem, meu Insta é fechado, sou meio low profile, né? Mas quem quiser acompanhar nosso trabalho aí, tá no @SabinAtibaia, né? E também no @SabinRun, sempre com conteúdos bacanas aí do universo da saúde. Bom, acho que vamos encerrar aqui, né, Cacá? Queria agradecer pela sua presença, Beto. A gente que é amigo aí no particular, muito obrigada por ter topado, ter vindo aqui dividir essa mesa no primeiro episódio do Sportcast.
Marcos, muito obrigada também por você ter vindo. Tenho certeza que o Climed vai fazer mais histórias do que já vem feito. E a gente vai se encontrar aí muito pelos vôleis da vida, né? Com certeza. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Você não tem um convite para fazer, não? Tenho, verdade. Dia 27 de outubro vai acontecer o primeiro seminário interdisciplinar esportivo. Vai ser em parceria com a Unifat, no auditório da Unifat, com início às 19h30 até às 10 da noite. Vai ser um bate-papo para a gente falar exatamente o que a gente abordou aqui, para a gente falar das possibilidades que o esporte dá para você conseguir trabalhar, para você conseguir entender. E o esporte é uma ferramenta de trabalho e de transformação e impacto social, com a presença de muitos palestrantes incríveis. Inclusive, a gente está para revelar hoje, um palestrante surpresa. Não sei se é o Beto, parece que não sei se mas acho que vale lembrar. A gente vai ter o advogado Elton Costa, Daniel Dias, ex-atleta paralímpico de natação, Ricardo Horta também, que é advogado especialista do Clube da Ponte Preta, Paulo Vergares, fisioterapeuta esportivo, e o Acerola, Nilton Fernandes também, atleta profissional de vôlei do Vôlei Renata. Evento gratuito, as inscrições são limitadas, só acessar o @eesport360, se inscreva lá, vai ser super bacana, uma troca muito especial, é o primeiro seminário daqui da cidade e tenho certeza que vai ser um marco muito importante. Obrigada, Cacá, de novo, por isso.